Ora, viva meu amigo! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Planeta Estudantil. Neste vídeo de hoje, vamos estar a resolver aí um exame de IFP 2024, tá bom? 2024. Este exame foi um exame equilibrado, muito equilibrado mesmo. Para quem estudou mesmo, já arrebentou o exame. Mas aqui vamos verificar se você tirou os 20 valores ou qual é a nota de variação que você teve. Quando falo variação, de 0 a 20. Qual é a nota que você conseguiu ter neste exame? Meu nome é Marcos Gove, o homem que sempre te leva lá do nível 0 ao nível topo. Neste canal, essa é a nossa missão, tá bom? Enquanto roda a vinheta, deixe o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito e já depois, no finalzinho desse vídeo, compartilhe o vídeo para os demais, pois isto vai servir para o 10 no momento de agora e a mais adiante. Não se esqueça. Muito bem, assim, já se inscreveu no canal, isso já é positivo. Se não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal para mais conteúdos, tá bom? Não esqueça no final de compartilhar esse vídeo e comentar aí embaixo como é que foi a sua nota e como é que também foi essa resolução. Para nós podermos trazer mudanças, é preciso que vocês desse lado comentem, tá bom? Vamos a isso, sem delongas. Número 1 é aquela questão que eu chamo de bônus. Por que bônus? É só pegar aí e trabalhar de forma simples. Por exemplo, tenho 3Q elevado a 2 menos 2R mais P, certo? Isto aqui equivale, né? Dizer aqui, vou ter 3 vezes, no lugar de Q é substituir por valor de Q, que é menos 2, tudo ao quadrado, não é? Menos 2 vezes o valor do R, que é 3, mais o valor de P, que é 2. Então, isto aqui, continuando, vai ser 3 vezes aqui, menos 2 elevado a 2 dá 4, não é? Não se esqueça que quando nós temos uma base negativa, elevado a um expoente par, o sinal altera, tá bom? Torna-se um valor positivo. Então, vai ser aqui menos, a multiplicação daqui vai dar 6 mais 2. Continuando aqui, isto aqui vai ser 3 vezes 4, vai ser aqui 12. E aqui a subtração, ó, menos 6 mais 2 vai dar menos 4, que isto equivale a dar o quê? O 8. Então, 8 era a nossa solução, não é? Dessa questão, solução ou opção D, assim que é. Então, conforme eu dizia, era um bônus. Aí está a prova. Então, vamos continuar aqui resolvendo a seguinte questão. Número 2 diz qual é a expressão simplificada de... Primeiro, nessa expressão aqui, vamos observar umas coisas. Termos semelhantes, não é? Temos este termo que é semelhante a este. Então, simplifica. Por que esses dois são termos semelhantes? Porque eles são termos iguais e diferentes do sinal, que dá zero isto, não é? Então, você vai acabar tendo aqui uma expressão tal que, não é? A simplificação desses dois termos acaba dando 3x ao quadrado, não é? Ficando somente com mais x ao quadrado. Mas ainda não chegamos à nossa expressão simplificada. Vamos pegar essa expressão, trabalhar com ela de modo a simplificá-la. Deixa eu passar aqui, vou ter 3x ao quadrado mais x ao quadrado. Isto aqui foi o número 1, aqui vamos resolver o número 2. Assim, já tenho aqui a minha expressão, vamos trabalhar. O que significa aqui? Aqui eu posso evidenciar, na verdade, nem evidenciar. Esses dois termos aqui são termos semelhantes. E o que são essas coisas de termos semelhantes? São termos que possuem a mesma parte literal. Significa que vou ter 3, aqui existe o coeficiente que é 1, vai ser mais 1, tudo isto por x ao quadrado, não é? Mantém a parte que é igual, trabalha os termos que são diferentes. Isto aqui equivale a dizer que eu vou ficar aqui 3 mais 1, eu vou ficar aqui com 4, 4x ao quadrado. Então, procure a expressão que diz 4x ao quadrado no nosso exame. Então, aqui nós temos 4x ao quadrado, que significa que a opção correta vai ser a opção C, simplificação, não é? Das expressões, assim. Ok, vamos continuar aqui. Deixa simplesmente eu dobrar aqui a minha folha. Continuando aqui, assim,
Deixa eu pegar aqui a lapiseira. Vamos ter aqui 3a ao quadrado por b, tudo isto elevado a 4, não é? O que se diz aí? A expressão equivalente a... Queremos uma expressão equivalente. Ainda estamos a brincar, né? Vamos chegar àquela parte onde as brincadeiras vão acabar. Assim, aqui é só distribuir o nosso termo do expoente para cada termo dentro de parênteses. Este para este, distribuo aqui as potências, tá bom? Assim, significa que 3 elevado a 4, eu vou ter quanto aí? 3 elevado a 4, 9 vezes 9, 81. Então, vou ter aí 81, não é? 81. 81 vezes o A. Aqui nós temos uma propriedade aqui, não é? De potência da outra potência. Então, simplesmente vai ter 2 multiplicado por 4 vezes o B elevado a 4. Vamos simplificar isso aqui de forma a terminar. 81 vai ser A elevado a 8 por B elevado a 4. Assim, não é? Conforme eu expliquei, potência de outra potência, que eu quero que você entenda isso, não é? Potência de outra potência. Então, nesses casos, nós multiplicamos os expoentes, tá certo? Aqui também tenho potência de outra potência, porém aqui eu tenho 1, então 1 vezes 4 dá 4. Então, a nossa expressão simplificada vai acabando sendo esta. E qual é a opção que nos dita isso? 81 de B elevado a 8, de A elevado a 8, B elevado a 4. Opção correta, opção A, não é? Aqui nós também temos mais uma brincadeira. Diz quanto corresponde em notação científica. Nós queremos a correspondência desse valor em notação científica. Simplesmente a notação científica pela fórmula, não é? Pela fórmula, assim, pela fórmula, podemos aqui saber que é um número n vezes o 10 elevado ao expoente. É uma fórmula da notação científica, certo? Então, esse n pode significar que é um número inteiro, número racional, irracional, por aí em diante. Para o nosso caso, então, nós queremos aqui um número sem zeros, tá bom? Então, esse número sem zeros é o 75, que eu vou ter aqui 75 vezes o 10. O E do expoente, já que é esse termo aqui, vamos contar a quantidade de zeros que nós temos. Temos 3, 6, 9 e 12. Então, eu tenho 12 zeros, não é? Uma notação científica rápida e simples. A opção correta acaba sendo 6, está claro? Assim, vamos continuar aqui. Talvez você pergunte, antes de continuar, talvez você pergunte se esse termo aqui, não é? Este também é verdadeiro, tá bom? Mas não quanto a este, porque este termo não é verdadeiro. Aquilo que eu expliquei aqui no lugar do n, não é? Queremos um número inteiro, sem zeros, tá bom? Sem zero. Vamos eliminar todos os zeros e ficarmos com o número sem zeros. Aqui eu tenho um zero. Mas ele está correto considerando esse zero aqui. Mas, porém, a opção mais correta ainda é esta, não é? Sem dúvidas. Não faça confusão quanto a isso. Vamos continuar aqui a trabalhar. Ok, vamos lá a uma questão de análise. Diz aí, qual das seguintes preposições é verdadeira? Ok, queremos descobrir qual dessas preposições é verdadeira. Análise. Se eu tenho n em união com z menos, não é? Que parte do zero. Será que eu vou ter aqui conjunto Z, não é? É isso. Vou ter um conjunto Z nesse contexto? Não é verdade. Quer dizer, é verdade, não é? É verdade. Desculpei, que não é verdade. É verdade, sim, que o N é união com o Z negativo. Partindo de zero, nós vamos ter aqui o Z, tá bom? Por quê? O N representa todos os números inteiros conhecidos. O Z negativo, que parte do zero, significa que nós temos todos os números inteiros negativos, mas que partem do zero. Então, se nós juntarmos os números positivos e os números negativos, nós vamos ter o conjunto dos números inteiros. Que a definição do conjunto dos números inteiros é que dentro dos números inteiros temos os números positivos e negativos, mas que não são decimais. Então, sim, essa é a nossa opção correta. Analisando outras opções, 2 e menos 3 pertencem ao conjunto de números naturais. Não é verdade. Por quê? Porque o menos 3 é um número negativo e os números inteiros e os números naturais são todos os números positivos. Temos aqui o n está contido, não é? Ou seja, o n contém o z negativo. Também não é verdade. Temos aqui o 5,17 pertence ao conjunto dos números inteiros. Também não é verdade. Sabemos que os números inteiros são todos números positivos e negativos, mas que não são números decimais, por assim dizer. Vamos lá à próxima questão. Qual dos seguintes conjuntos
é finito. Nós queremos saber qual desses conjuntos ele é finito, tá bom? Assim, eu já vou te adiantar aqui que o meu conjunto finito é a opção C. Por quê? Você nota que o x, não é? O x pertence, assim, x menor ou igual que 5. Esse conjunto aqui, ele é infinito. Pois se nós desenharmos o gráfico dele, vai ser uma coisa assim, em que eu vou ter o 5, preciso de números, o 5 aqui, e ele vai para lá, não é? Ele vai para lá. Então, ele tem um intervalo aqui que é menos infinito. Então, ele é infinito. Então, mesmo este senhor aqui, ele representa-se desta maneira. Este senhor aqui também ainda representa-se dessa maneira. Ele tem um intervalo infinito, está claro? Tem um ponto em que ele é infinito, mas esse não. Este não tem um ponto que ele é infinito. Por quê? O gráfico dele virá assim. Vou ter aqui o menos 10 e o 10, não é? Então, sabemos que o menos 10 tem que ser menor ou igual que x. Ou seja, os valores de x serão maiores. Então, ele irá para lá. Intervalo fechado. E aqui nós teremos aqui em que o x tem que ser menor ou igual. Então, o x ele tem que ser menor, intervalo fechado, que vai para lá. O que significa que ele só tem valores nesses extremos aqui. Se nós queremos esse conjunto, vamos ter que fechar ele aqui e aqui. Que significa que a sua solução vai ser o x, que pertence a um intervalo, não é? Fechado de menos 10 até 10 fechado. Muito claro isso, né? É um intervalo limitado, enquanto que esses outros senhores aqui, eles possuem intervalos ilimitados, porque eles possuem intervalo infinito, infinito e infinito, enquanto que aqui não temos nenhum intervalo infinito. Simples assim. Vamos a outra questão de análise. Sendo A, B e C conjuntos quaisquer, qual das seguintes propriedades é a correta? Nesse caso, nós temos A, o B e o C. Diz que A é união com A, vai dar C. Não é verdade. Se nós unirmos o A e o A, tinha que dar o quê? O A para estar correto. Temos aqui, dizem que o B é união com um conjunto vazio, vai dar o A. Não é verdade. O B é união com um conjunto vazio, tem que dar B. O A é união com B, vai dar A. Não é verdade. O A é união com o B, não vai dar o A. Ele vai dar o próprio A é união com o próprio B. Então, nós temos aqui o A é união com o conjunto vazio, dá A. Isto aqui, sim, é que é verdade, não é? Se nós pegarmos os elementos do conjunto A, unirmos com um espaço que não tem nenhum elemento, vai dar ainda esse elemento. Então, a opção correta fica sendo a D, nesse caso. Opção correta, D, não é? Continuando aqui. Qual é a negação de 1 menos x ao quadrado menor ou igual que zero? A negação, não é, desse tipo de problema é só inverter o seu sinal. Se é menor ou igual, então nós queremos o sinal que é maior ou igual. Isto aí que é negação. Simples assim. Não precisamos confusionar nada aqui. Assim, próxima expressão. A tradução simbólica da proposição, o dobro de qualquer número inteiro positivo é diferente de zero. É assim. Diferente na matemática se escreve um símbolo de igualdade cortado ao meio, não é? Então, isto significa que, no nosso caso, queremos aqui o dobro de qualquer número. Esse qualquer número aqui, que tipo de quantificador ele é? Esse é um quantificador universal, porque qualquer é tudo, né? Então, é o quantificador universal. E o quantificador universal vem assim, em princípio, não é? Então, nesse caso, queremos também o dobro de qualquer número inteiro e ainda tem que ser positivo. E o inteiro é o z, não é? É o z. E ainda tem que ser positivo, tem que ser positivo. Então, significa isto que vamos procurar aqui o quantificador universal, não é? Que temos aqui o z positivo, que dizem que o dobro de qualquer número, então 2 vezes o tal número tem que ser diferente do zero. Diferente do zero. Juntando as ideias, ficamos com o B. É isto aí, ficamos com B, percebeu? Qualquer conjunto, o quantificador universal, números inteiros positivos, representa-se por Z positivo, e ainda queremos o dobro. Então, o dobro é pegar os 2 vezes esse tal número. Então, 2 vezes o tal número. Diferente, eu já representei aqui, diferente do zero. Então, diferente do zero, que fica a opção B. Vamos lá, mais aqui uma questão de análise. Qual é a expressão algébrica inteira? Então, nós queremos saber, dentre essas opções, qual é que é a expressão algébrica inteira. A expressão algébrica inteira é a opção C, tá bom? Essa aqui é fracionário, essa aqui é irracional e esta aqui também continua sendo fracionário. Vamos lá ao próximo ou à próxima questão. Temos aqui, dizem que o epotema, não é? O epotema
de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 30 centímetros, quanto mede o seu lado. Vamos a uma explicação básica sobre o que poderia ser esse tal de hipotema no nosso contexto. Primeiro, um hexágono é uma figura geométrica com 6 lados, não é? Figura geométrica com 6 lados, tá bom? Minha figura pode não estar perfeita, mas tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Tem que ser. Minha figura não ficou tão boa assim, né? É uma vergonha isso. Mas vamos lá tentar desenhar uma figura mais ou menos, né? Que fica isto primeiro. Então vou desenhar aqui, assim, não é? Liga aqui e liga aqui. Agora sim, deu uma figura geométrica hexágono, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, o que é isso de hipotema? Hipotema é o centro do gráfico, ou seja, é a linha que parte do centro até um dos vértices, tá claro? Até um dos vértices. Então, este seria o meu hipotema, não é? Esse tal de hipotema. Então, significa que para essa figura geométrica eu tenho quantos hipotemas? Tenho 6 hipotemas, porque é a linha que parte do centro até um dos vértices. Então, pode ser isto, pode ser aquilo, ou isto, não é? Então, nós queremos o cálculo desse nosso hipotema, não é mesmo? Então, significa que hipotema vai ser igual a raiz cúbica, ou seja, a raiz quadrada de 3 vezes a largura sobre 2, não é? Sobre 2, assim. Deixa eu pegar aqui uma outra folha, não é? Mais limpinha, que esta aqui já está suja. Ok? Assim, nós já sabemos que o nosso hipotema tem que ser igual a raiz de 3 vezes a largura sobre o 2. Então, vamos calcular o nosso hipotema com base nesse conhecimento. Aqui nos dizem mais alguma coisa, aqui no nosso exercício, nos dizem mais uma coisa. Dizem que o hipotema de um hexágono regular inscrito numa circunferência mede 30 centímetros. A parte de ser inscrito numa circunferência, não precisa confusionar sobre isso, que inscrito numa circunferência, então você vai desenhar uma circunferência sobre todos os vértices desse hipotema, desse nosso hexágono, tá bom? Assim. Então será isto escrito dentro de uma circunferência. Não está bonito, mas a ideia ficou. Ok, continuando aqui. Então nós queremos o que aqui? Queremos calcular quanto mede o seu lado, sabendo que o próprio hipotema já mede 30. Então vamos colocar aqui 30, que é igual a raiz de 3, não é? Vezes a largura, que é o valor que nós queremos descobrir, sobre 2. Então, continuando aqui, não é? Significa que o meu hipotema, continua isso aqui, significa que vou ficar com 30 vezes o 2, passa o 2 para lá, multiplica, que é igual a raiz de 3 vezes a largura. Então, a multiplicação de 30 vezes 2 dá 60, que é igual a raiz de 3 vezes a largura. Então, nesse caso, vou ter aqui 60, passa este 3 para cá, raiz de 3, não é? Desculpa, vai ser 60, já multiplicar tem que dividir, raiz de 3 vezes a largura, está claro? Agora, presta bastante atenção aqui, não é? Antes de nós chegarmos à nossa solução, presta atenção. Se nós temos uma raiz, a minha câmera desfocou um pouquinho, mas voltamos. Se nós temos uma raiz no denominador, então nós temos que racionalizar o tal denominador, está claro? O que significa que racionalizar esse denominador é só dizer 60 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes o próprio raiz de 3. Ou seja, pega, não é? Pega o nosso denominador, multiplica no numerador e multiplica no denominador consecutivamente. Então, isto aqui vai ser aqui. Aqui tinha que ser igual aqui, não é? Então, fica igual à nossa largura. O que significa que eu vou ficar com 60 raiz de 3 sobre... Aqui, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que é igual à largura. Raiz de 3 ao quadrado. Porque é uma potência isso, não é? Então, simplifica. Vou ter aqui 60 raiz de 3 sobre 3, que é igual à largura. O que significa que 60 dividido por 3 vai dar 20 raiz de 3, que é igual à nossa largura. Então, essa aí é a nossa solução, está claro? É a nossa solução. 20 raiz de 3, que é igual à largura, não é? O cálculo foi um pouquinho longo, estiquei ele um pouquinho, mas é essa a nossa solução final. Então, vamos procurar onde nós temos 20 raiz de 3, que é a nossa solução final. Muito bem, vamos virar isto, não é? Vamos virar a folha, pois já arrebentamos com a primeira parte. E descobrimos que a primeira partinha era só desfilar aí um pouco e você já saía com um bônus. Então, vamos lá. Temos ainda a próxima questão,
que a questão anterior era 11, agora vamos à questão número 12. Vamos à questão número 12. Assim, diz aí qual é o volume de um prisma cuja área da base é 6 metros quadrados e a altura, não é? É de 2 raiz de 3. Assim, pensa assim. Se diz volume de um prisma é igual à área da base a vezes a altura, simplesmente. Então, o volume de um prisma é igual à área da base vezes a altura. Então, se nós queremos descobrir o volume, então fica o volume que é igual à área da base, mede 6, vezes o 2, raiz de 2. Assim, então o volume vai ser igual a 12 raiz de 2 metros. Então, essa aí é a nossa solução, simplesmente isso. Conhecendo a fórmula, você já arrebentava bonito isso. Vamos à próxima questão. É uma questão um pouquinho complexa. Número 13. Número 13. Brincadeira. Número 13, a gente vai ver estrelas. Assim, vamos lá e ver a situação. Diz qual dos pontos pertence à curva da função definida por y igual a x menos 4. Com todos os meus conhecimentos, eu fiz o cálculo aqui e eu simplesmente rochei, não é? Assim, estou a dizer que a questão não consegui trazer a concepção da resolução para si. Mas vamos pensar assim, que eu quero ter uma solução aqui. Então, já no número 13, vamos, né, dinamizar a situação. Vamos pensar assim, a solução seria y menos o x, que é igualado ao menos 4, está claro? Então, o ponto da curvatura de uma reta significa que é o ponto onde os valores são iguais, não é? Onde os valores são iguais. Pensa assim, não é? É assim como se pensa. Se fosse uma função quadrática, o ponto da curvatura que é este, não é? O ponto da curvatura que é este, aqui nós temos todos os valores de x e de y que são os mesmos, dependendo do tipo de função, não é? Dependendo do tipo de função, que aí, né, é uma coisa simplificada. Vamos lá, assim. Vai ser 7 por 3, não é? Então, primeiro eu vou procurar um par, não é? Um par que me satisfaça a condição de igualdade. Foi assim que eu achei a solução, tá bom? A explicação não está boa, mas não é por isso que você vai desistir de resolver esse exame comigo. Então, assim, 7 menos, quer dizer, não 7 menos 3. Por quê? Pensa assim, quando é um par coordenado, que nem isto, tens que pensar que tens primeiro o x e depois o y. Tens o x e o y, o x e o y, o x e o y. Quando é um par coordenado, o primeiro valor pertence ao x. O segundo valor é que pertence ao y. Para o nosso caso, então, significa que eu vou ficar aqui com... o primeiro valor vai ser 3 menos 7, que é igual a menos 4. Então, vou ter menos 4, que é igual a menos 4, tá bom? Então, isto aqui é que é satisfazer a condição de igualdade. O resto dos valores já não fazem isto, tá bom? Então, foi assim que eu achei a solução para o valor da minha curvatura, tá bom? Com tudo aquilo de declive, de distância de 2 pontos a uma reta, não é? Que não espero não estar a falar sozinho nesse momento. Eu procurei os meios necessários para achar esse ponto de curvatura e não consegui achar de uma forma explicativa, não é? Uma forma meio científica, só consegui trazer a concepção deste ponto, mas nós saímos com a opção A, tá bom? Vamos para o próximo número, que é qual é a solução, não é, desta equação. Vamos lá isso. Como é que se diz essa solução dessa expressão ou equação? Temos raiz de 7 mais raiz de x mais 1 raiz, tudo isto aqui está dentro de uma raiz que vai ser igualado a 3, não é? Assim, para você resolver esse tipo de expressão ou equação, você primeiro, já que de um lado tens uma raiz e do outro não, coloca tudo isto ao quadrado e aqui também coloca ao quadrado. Pega o primeiro membro, coloca ao quadrado tudo. Pega o segundo membro, coloca ao quadrado tudo também. Isso nos permite simplificar isto e simplificar isto. Então vai ser 7 mais raiz de x mais 1 igualado aqui a 9, tá bom? Por que que eu coloquei o quadrado? Talvez seja a sua pergunta. O quadrado é porque eu sei que aqui o índice é 2. Isso me permite simplificar. Se fosse índice 3, eu colocaria 3. 3 aqui e 3 aqui. Para me simplificar isto com mais facilidade, tá bom? Assim, vou ter aqui raiz, não é? De x mais 1 vai ser igualado a 9. Vou passar o 7 para lá, vai ser menos 7, que fica a raiz de x mais 1. Tudo isto igualado a que valor? A 2, tá bom?
E ainda tem o mesmo problema que eu tive inicialmente lá. Faz o mesmo. Leva isto a 2, eleva isto a 2. Simplifica, simplifica. X mais 1 vai ser igualado a 4. Então, o x vai ser igualado a 4 menos 1, onde o x vai ser igualado ao 3, não é? Pegou a visão? É isso mesmo que tens que fazer sempre quando existe esse tipo de problemas, tá bom? Eliminar a raiz é fundamental nesse tipo de equações irracionais. Então, nós temos aí a nossa opção correta, sendo a B. Muito bem, dando continuidade aqui, não é? Essa equação, você nota algumas soluções aqui, não é? Assim, o primeiro passo, não é? À primeira vista, o que nós faríamos para determinar as soluções dessa inequação seria pegar esse denominador, passar aqui, ficaria x menos 4 maior ou igual que 0, não é? Passa tudo isto aqui, vai ser x vezes 2, mais 2. Que a multiplicação disto dá 0, não é? Então, o x seria menor ou igual que 4. Mas a minha solução para tal, já que o 4, né, é este, eu estou à busca de valores de um intervalo fechado, e esses valores têm que ser menores, então a solução seria x pertencendo ao intervalo aberto de menos infinito até 4 fechado, não é? E nessas opções aqui nós não encontramos nenhuma solução. Então, nessas circunstâncias, fica a dúvida, o que fazer, não é? Já que nós não estamos habituados a trabalhar esse tipo de equação, não é? É assim, para essa equação nós vamos aplicar um conhecimento diferenciado. É assim, primeiro você forma um sistema em que você tem x menos 4, fica maior ou igual a 0, e você tem x mais 2, não é? Ele vai ficar, pode ficar menor que 0 também, se precisares. Pode ficar aqui menor que 0, não importa. E depois disso, você vai formar um outro sistema. Vai ter dois sistemas. Isso aqui chama-se condição. E também tem um método de tabela. Então, você nessa fórmula vai ter x menos 4, vai ficar menor ou igual a 0. E aqui vou ficar com x mais 2, vai ficar maior que 0, tá bom? Assim, você vai ter essas condições aplicadas ao teu enunciado. O que significa o que é isto? Significa que eu vou ter aqui, na minha primeira condição, isto aqui são condições. Condições, não é? São as condições possíveis para a minha inequação. É só mudar o sinal que as condições se farão acontecer. Assim, eu ficaria aqui com x menor ou igual que 4, não é? E ficaria aqui com x menor que 1, não é? Menor que menos 2, não é? Então, eu também teria aqui, nesta minha segunda condição, esta aqui é a primeira, esta aqui é a segunda. Na minha segunda condição, eu ficaria com x menor ou igual que 4, não é? E eu ficaria aqui, o x maior ou igual que menos 2, tá bom? Então, são as minhas prováveis condições. E nessas condições, já que eu preciso das soluções, vai ser assim. A solução aqui deu menos 2. A solução, vou ter aqui menos 2 e 4. Para o 4, eu preciso de valores maiores ou iguais. Então, são valores maiores ou iguais. Intervalo fechado. Esta aqui eu preciso de valores menores. Então, os valores menores iriam para lá, não é? Intervalo aberto. Então, já que é um sistema de duas equações a uma mesma incógnita, vamos fazer a interseção das soluções. A interseção será o ponto onde eles se cruzam, que é este. O que significa que a minha solução vai ter aqui um conjunto, não é? X vai ter que pertencer a um conjunto de intervalo aberto. Deixa eu pegar aqui um intervalo aberto, tá bom? De menos 2 até 4, que também vai estar o quê? Fechado. Essa é a minha provável solução, que vou ter aqui menos 2, 4, intervalo fechado. Então, a solução é esta, não é? Para B. E aqui também vai acontecer aqui mesma coisa, não é? Que vai ser aqui menos 2 e vou ter aqui 4. Porém, eu preciso aqui de quê? De valores menores ou iguais. Então, valores menores ou iguais ficam à esquerda. Valores aqui maiores ou iguais ficam à direita. A interseção vai vir a ser mesma coisa, tá bom? Vai ser a mesma solução aplicando esse fio de pensamento. As condições podem variar. Poderia acontecer um caso em que não houvesse nenhuma interseção, desse um conjunto vazio, tá bom? É assim como você pode pensar. Por exemplo, quando eu digo um conjunto vazio, eu poderia aqui, as minhas condições poderiam ser x menos 4 menor ou igual que 0, e o x mais 4 poderia ser o quê? Maior, 2, né? Poderia ser maior que 0, tá bom?
E as futuras e as possíveis condições e as possíveis. A condição 1 ficaria assim, a condição 2 poderia ser x menos 4 menor ou igual a zero. E a possível condição ia ficar x mais 2 também maior que zero. Essas condições aqui surgem em que âmbito? Surgem num âmbito em que o denominador não pode ser anulado. Estamos juntos? O denominador não pode ser anulado. Então seria mais ou menos assim, aplicando as condições, chegaríamos a essa solução. E agora temos mais um problema ao resolver, não é? Muito bem. Número 16. No número 16, eu não vou efetuar aqui os cálculos, mas vou te mostrar qual é a opção correta, está certo? Porque os cálculos, eles são cálculos bem longos mesmo, bem longos mesmo. Eu até já tinha efetuado aqui os cálculos, né? Mas são longos e eu vi que o vídeo vai ficar muito longo e você também desse lado vai ficar confuso. Então, neste contexto, eu vou gravar uma aula especial falando simplesmente desse mesmo sistema, tá bem? Aplicando os métodos de Cramer, substituição, dois métodos importantes para arrebentar com esse tipo de questão. Mas então, como é que eu vou te mostrar qual é a opção correta, tá bom? É assim, já que isto aqui é um sistema, não é? É um sistema em que x mais y mais z é igual a 6 e o 2x mais y menos z é igual a 1. Então, vou ter aqui 3x menos y mais z vai ser igualado a 4. A opção correta entre estas é a opção D, né? Por que a opção D? É assim, já que isto aqui é um par coordenado, eu tenho aqui três incógnitas. Eu tenho a incógnita x, tenho a incógnita y e tenho a incógnita z. Então, já que é um par coordenado, o par coordenado tem que ser assim. Primeiro tem que ser x, segundo o y, e depois é que eu vou ter aqui o z, tá bom? Então, sucessivamente para todos, todas as soluções, tá bom? Assim, pega a equação de cima, que é x mais y mais z igual a 6. Satisfaça a condição de igualdade. Se você já está na sala de exame e quer agilizar, é só fazer isso para esse tipo de problema. Procura a opção que satisfaz a condição de igualdade. No nosso caso vai ser D. Há um exemplo aqui, vou ter 1, que é o x, mais 2, que é o y, mais 3, que é o z. Então, vou ter aqui 6. Então, isto aqui fica 6, que é igual a 6. Então, significa que essa solução que satisfaz a condição de igualdade é a solução da minha equação. Para a primeira equação deu isto. Vamos verificar a segunda equação. Vai ser 2 vezes o valor de x, que é 1, mais o valor de y, que é 2, tá bom? Menos o valor de y, que é 3, mas nessa segunda equação isto tudo tem que dar o quê? Tem que dar 1. Então, vou ter 2, não é? Tirando aqui, vou ter aqui, vou ter 2 mais 2, não é? Menos 3, que vai dar aqui 1. O que significa que vou ficar com 4 menos 3, que dá 1. Ou seja, vou ficar com menos 1, ou seja, vou ficar com 1 igual a 1. Então, este também satisfaz a condição de igualdade na segunda equação. Mesma coisa serve para a terceira equação. Na terceira equação, 3 vezes o lugar de x, vais colocar 1, menos o lugar de y, 2, mais z. Isto tudo tem que dar o quê? 4. Então, se tem que dar 4, como é que fica? Vai ser 3 menos 2, mais 2, não é? Menos 2 aqui, não mais 2, mas mais 3. Assim que o valor de z é 3. Então, vai ser 3 igualado a 4. O que significa que daqui para aqui, vou ficar com 1 mais 3, que é 4, que 4 é igual a 4. Assim. Então, é desse jeito que você pode descobrir a opção correta, tá bom? Verificando as condições de igualdade, tá bom? Então, é a opção D, a nossa opção correta, não é? Eu gostei, né? Vamos lá, assim, vamos lá para o próximo número. Para o próximo número, deixa eu ainda usar essa lapiseira, eu gostei dela. Vai ser 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igualado a 0. Isto aqui é uma equação exponencial. Como se resolve as equações exponenciais? Se resolve da seguinte maneira. Então, primeiro, eu posso ficar aqui com 4x menos o 5, não é? Vezes o 2x, vou passar esse termo para lá, vai ser igualado aqui a menos 4, não é? Vai ser igualado a menos 4. Ou caso contrário, se você não quer usar este meio, vamos usar o meio do seja, não é? Vamos usar o meio do seja. Então, seja, não é? Seja 2 elevado a x igual a qualquer letra a sua escolha. Igual a ti. Não sei se essa caneta está visível. Deixa eu pegar um
uma lapiseira mais visível, não é? Então, significa o que é isto? Significa que aqui onde eu tenho 4x é a mesma coisa que dizer 2 elevado a 2, tudo elevado, ou seja, 2 elevado a x, tudo elevado a 2. Menos 4, não é? Menos 4, desculpa. Parece que já estou alterado aqui, não é? Estou alterado. É assim, fica 2 elevado a 2, não que esteja errado, mas 2 elevado a 2 elevado a x. Primeiro, menos 5 vezes o 2 elevado a x mais 4 igualado a 0. Primeiro passo. Aqui é permutável isto. O x pode vir aqui ficar x elevado a 2 menos 5 vezes o 2 elevado a 5 mais 4 igualado a 0. Aqui não que esteja errado, mas porque eu pulei uma etapa que é importante explicar para ti aí. Lembra da condição em que x elevado a 2 vai ser 4, vai ser t? Então vai ficar t, que vai ficar ao quadrado, menos 5, não é? T mais 4 igualado a 0. Já temos um problema de equação o quê? Quadráticas, tá bom? Então, para resolver a equação quadrática, já sabemos que é só aplicar o delta, não é? O delta e a fórmula resolvente. Então, significa que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tá bom? Em que o valor de a aqui é 1, o valor de b é menos 5 e o valor de c vai ser o quê? 4, tá bom? Assim. Então, o delta significa que o delta vai ser igual o b ao quadrado, vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 4, tá bom? Então, delta vai ser igual a 25, não é? 4 vezes 4 é a mesma coisa de dizer, vou ficar com menos 16. Então, o delta, tirar o 16 aqui, eu vou ficar com um 9. Então, significa que delta vai dar aí o quê? Um 9, assim por dizer. Continuando isto, deixa eu pegar aqui uma nova folhinha. Continuando aqui, o nosso problema do delta, vou ficar aqui com x1. O x1 barra x2 é igual a menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o valor de a. O que significa que o valor de b vai ser menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 9, sobre 2 vezes o valor de a, e o valor de a ele é 1, não é? Então, isto significa que vou ficar com 5, mais ou menos 3, sobre 2. Dividindo o x1, vai ser 5, mais 3 sobre 2. E o x2 vai ser 5 menos 3 sobre 2. Isto aqui fica igual, não é? Vou ficar aqui com 8 por 2, que dá 4. E aqui vou ficar com 2 também. 2 por 2, que vai ficar aqui 1, não é? Vai ficar aqui 1. Então, as minhas soluções são essas, que deu 1, 4 e 1. 4 e 1 das minhas soluções. Porém, lembras, não é? Da nossa condição que eu disse que 2x, 2 elevado a x é igual a t. Então, temos que lembrar. Se, não é? Se o 2x é igual a t, como é que fica isto? Vai ficar 2x, que é igual ao t, podemos usar o t1. O t1 é 4, não é? Aqui tinha que ser t, aqui. Tinha que ser t, tínhamos que calcular o t. Então, tinha que ser 4. Então, 2x vai ser igual a 2 elevado a 2. Simplificas, em que o x vai ser qual? Vai ser 2. Uma das soluções é esta. Vamos verificar se podemos ter outra solução. Fica assim, o 2x é igual a t, 2, nesse caso. Então, o 2x vai ser igual ao t, que é 1. Então, significa que 2x vai ser igualado a 2 elevado a 0, pois qualquer número elevado a 0 dá 1. Simplificas, o x vai ser o quê? 0. O que sobrou é só achares a alternativa correta entre estas duas. Qual dessas equações temos a nossa alternativa correta, tá bom? Lembrando que nós partimos dessa equação, não é? Chegamos a este ponto do si, tivemos uma equação quadrática, calculamos o delta, calculamos x1 e x2 e depois achamos as nossas soluções voltando para a nossa condição do si, tá bom? Então, 2 e 0. Então, vamos verificar onde eu tenho as minhas soluções. Eu tenho aqui 0, 1, 3 e 4. Então, uma das minhas soluções foi 2 e 0. Então, 0 pode ser a minha solução. O que significa que aqui a minha solução vai, ou seja, a opção correta vai ser A. Aí você pergunta, e se tivesse o 2? Não existe essa condição. Só podemos admitir uma das duas soluções, não as duas, tá bom? Assim, muito bom. Já resolvemos essa questão. Vamos para um número 18. Número 18. Ainda estamos a falar no número 18 de equações
exponenciais. Deixa eu usar essa lapiseira. Vai ficar isto assim. Raiz, não é? De 2x menos 1, tudo dentro da raiz, que é igual a 2x menos 1, não é? Vamos resolver essa expressão. Preste atenção, preste muito atenção nesse momento. Primeira coisa que nós podemos fazer é transformar isso num expoente fracionário, que é 2 de x menos 1, tudo isto sobre 2, que é igual a 2 elevado a x menos 1. O que é isso de expoente fracionário? Eu gosto de deixar tudo claro. Expoente fracionário é quando você tem uma raiz de 2, por exemplo. Isto aqui, não é? Vai ficar 2 de 1. Existe um 1 aí como expoente, então fica 1. Então, este 2 que existe aqui virá aqui a ser o 2 no expoente, está claro? Então, como já existe isto, aqui existe índice 2, é só vir aqui dividir. É expoente fracionário, isto, está claro? Assim, simplificas, vais ter x menos 1 sobre 2, que é igual a x menos 1. Está claro isto, não é? Então, significa isto, que você tem x menos 1, que vai ser igual a 2 de x menos 1. Assim, então x menos 1 vai ser igual a 2x menos 2. Por fim, vamos ter o x menos 2x, que vai ser igual a menos 2, passa aquele para lá, vai ser mais 1, não é? Então, para terminar isto, vou ficar aí com menos x, que é igual a menos 1. Multiplica aqui por menos 1, que x vai ser igual a 1. Então, nós estamos à busca da nossa solução, em que o x é igual a 1. O x precisa ser igual a 1. X igual a 1 é a opção C, não é? A opção correta. Vamos aí trabalhar os próximos números. Que temos aí um número 19. Já estamos na metade, quase na metade. Diz-se qual é o valor de k que o k pode tomar para que a equação tenha solução, tá bom? É assim. Nós estamos a falar aí de quê? De módulo de um número, né? Um módulo de 3x ao quadrado menos 2, fechar, vai ser igual a 2k menos 6. Estamos a falar de módulo de um número. Nessa questão de módulo de um número, nós sabemos que o módulo de um número não pode ser negativo. Então, se isto aqui é um módulo, essa parte aqui não pode ser o quê? Negativa. O que significa que vou pegar esta parte da minha solução, que vai ser 2k menos 6. Já que ela não pode ser negativa, então ela tem que ser maior que 0. Está claro? Essa é a condição. Diga isto que já arrebentaste, tá bom? Que nessa circunstância, se por um acaso isto viesse módulo de x, que é igual a menos 1, esse módulo não existe ou não tem solução, está claro? Essas condições. Então, aqui não podemos ter valor negativo igualado a esse módulo. Então, significa que 2k vai ser maior que 6, onde o k vai ser maior que 6 dividido por 2, onde o k vai ser maior que o 3, tá bom? Assim, k maior que o 3. Então, a nossa solução, já que nós temos que desenhar uma reta em que o 3 ele tem que ser maior, então 3 ele tem que ser maior, intervalo aberto maior, então estamos à procura desses valores que tendem a mais infinito. Então, a solução é x, que pertence ao intervalo aberto, não é? Intervalo aberto de 3 até aí o mais infinito, que também vai se encontrar aberto. É assim como você poderia também resolver esse tipo de problema. Então, estamos à busca de um ponto em que as minhas soluções são um intervalo aberto de 3 até mais infinito. Intervalo aberto de 3 até mais infinito. Aqui tenho menos, 3 até mais infinito. Então, a opção correta, mas não significa que não pode ser maior ou igual a 0 também, né? Pode ser maior ou igual a 0. Pode usar o maior, ou, nessas condições, pode usar o maior ou o maior igual a 0. Os dois sinais contam. Se eu usar o maior ou igual a 0, significa que o intervalo será fechado nesses extremos, tá bom? Então, a solução mesmo não vai mudar, que torna-se a opção D, não é? Assim, continuando aqui, deixa eu pegar outra lapiseira. Temos aqui a nossa equação, a nossa expressão, na verdade, é uma expressão, a nossa expressão de x mais 1 é uma análise combinatória sobre n menos 1 fatorial, tá bom? Menos 1 fatorial. Isto aqui é para nós fatorizarmos e procurarmos a expressão equivalente entre esses dois termos. Primeiro, você fatoriza a expressão que tem um termo maior. Entre esses dois termos, o termo maior é este que está em cima. Então, vamos fatorizar ele, porque ele tem um mais, né? Um é positivo e este negativo, está claro isso? Então vai ser x mais 1. Continuar aqui vai ser n, não é? Vezes o n menos 1. Fecha aqui.
fatorial sobre o n menos o 1, tudo fatorial. Está claro? Por que isto? Aqui o n é como se fosse o zero, né? O n separa os números positivos dos negativos, tá bom? Então, isto significa, vou simplificar este e este, em que vou ter aqui o n, não é? Mais 1, tudo entre parênteses, vezes aqui o n, que significa que vou ter n ao quadrado mais n. Então, essa é a expressão simplificada do nosso exercício. Nesse caso, a nossa opção correta é esta, alternativa B, não é? Alternativa B, sem erros. Vamos aqui continuar, tá bom? Continuar na continuação. Vamos lá aqui. Esse exame, não é? É nesse momento que eu digo que o exame começou a ficar equilibrado. Vamos lá. Combinação, não é? Combinação de 10 por 3. Então, primeiro, pelo princípio, né, da combinação, a fórmula é que a combinação de n por p vai ser igual a n fatorial sobre o p, não é? Fatorial vezes o n menos o p, tudo isto aqui fatorial. Vamos usar essa fórmula para arrebentar com esse senhor aqui, não é? O n é este nosso senhor aqui, o p é este. Então, n vai ter que ser aqui 10, tá bom? Isto aqui tinha que ser igual, não é? Ou seja, a combinação de 10 por 3 tinha que ser aqui igual a dizer a 10 fatorial sobre o p, que é 3 fatorial, de 10 menos o 3, tá bom? Fatorial, que é essa expressão que eu já mostrei aí. Então, significa o que é isto? Significa que eu vou ficar com 10 fatorial sobre o 3 fatorial. Aqui vou ter vezes, não é? A subtração que vai dar 7 fatorial. Então, isto significa que eu vou ficar aqui com igual. Vou ter que fatorizar um número maior. Sempre fatorizo um número maior. Nesse caso, o meu número maior se encontra no numerador. Então, fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Então, nós só paramos de fatorizar um número maior quando encontrarmos um termo igual no denominador. Então, fatorial vezes 7 fatorial. Parei de fatorizar porque este é igual a este. Está claro isso, não é? Então, isto fica igual a 90, não é? Que 10 vezes 9, 90 vezes 8 sobre aqui. O 3, ele pode ser fatorizado, já que não existe mais fatorial. Então, vai ser 3 vezes o 2, tá bom? Assim. Aqui. 90 vezes o 8 dá, pelo menos o 9 vezes o 8 já dá 72, né? 72, adicionando 0. Aqui vou ter 6 no denominador e a divisão desses dois termos vai dar 120, tá bom? 120. E 120 encontramos como alternativa B no nosso exame, assim que é. Vamos para a próxima questão. A soma de todas essas combinações, quando é que nós podemos ter? Nessas questões, você não precisa doer a cabeça, não é? Não precisa doer a cabeça mesmo. Por quê? É só ter o 2 elevado a n. O n significa o número de vezes que essa combinação está a ser repetida. O que significa que foi repetida 1, 2, 3, 4, não é? Deram um pulo aqui, fica 5, 6, até chegar ao número 8, não é? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 combinações. Não é? O número de vezes que essa combinação foi repetida. Então, vai ser 2 elevado a 8, não é? Pois aqui temos 0, 1, 2, 3, né? Até chegarmos já a 8. Então, esse é o nosso valor. Esse é o nosso valor. Então, sabemos que 2 elevado a 8 vai ser isto, 256. 256. Está claro? Caso contrário, você pode achar a combinação de cada termo, não é? E depois somar tudo. Não vai mudar coisa alguma. Passando aqui para a próxima questão, que é a questão de, vamos ver aqui, uma certa linha do triângulo de Pascal. Ok, estamos aí na fórmula do triângulo de Pascal. Tem 15 elementos. Qual é o sexto elemento dessa linha, tá bom? Primeiro é que numa combinação, né, dentro do triângulo de Pascal temos combinações. Numa combinação, não é? Nós temos aqui, eles querem saber qual é o sexto elemento dessa linha. Qual é a linha? Tem 15 linhas, então aqui nós temos 15, o valor de n. Qual é a linha? Nós temos que saber aqui a linha. A linha tem que ser o n, não é? Pelo princípio da fórmula, é C de P, não é? Ou seja, de n. Aqui vamos ter P menos o n, tá bom? O que significa isto? Significa que vou ter aqui o 15, que é o número
da coluna ou a linha, e o P é aquele valor que eles querem, que nós desejamos, que é o sexto. Então vai ter que ser 6 menos 1. Está claro? Menos 1. Esqueci-me aqui. É menos 1. Então isso significa que a combinação vai ser 15 de 5. Está bom? 15 de 5. Então significa que se é 15 de 5, nós estamos à busca aqui do 15 de 5. Por que não pode ser 15 de 6? 15 de 6 não pode, por um motivo. As combinações procedem dessa maneira. Começamos que estamos na linha 15, né? Esta é a nossa linha. Então, dentro dessa linha, nós temos que começar a contar a combinação de 15 por 0, não é? Temos a combinação 15 por 1, temos a combinação 15 por 2, temos a combinação 15 por 3, temos a combinação 15, não é? Por 4, temos a combinação 15 por 5, temos a combinação 15 por 6 e assim sucessivamente até chegarmos à combinação 15 por 15, tá bom? Então, significa que contando essas combinações eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a sexta, ou seja, o sexto termo dessa linha tem que ser 15 por 5, está claro? 15 por 5. Então, essa é a nossa opção correta. Vamos aí continuar, não é? A próxima questão do que nos fala. Nos fala aí qual é o terceiro termo, ou seja, o terceiro termo do desenvolvimento de. Esse desenvolvimento é do binômio, tá bom? É o desenvolvimento do binômio de Newton. Ok? Deixa eu pegar aqui uma lapiseira flexível. Assim, vamos ter aí x menos 3, tudo isto elevado a 6. Nós queremos aí o terceiro termo deste desenvolvimento. Primeiro, qual é a fórmula? Tens que saber que a combinação de n, não é? Menos o k sobre o p. Tá bom? É assim. Então, significa... Desculpa. A fórmula é combinação de n por p, que significa que aqui vou ter vezes o valor de a elevado a n menos o p, não é? Vezes o valor de b, que é simplesmente o p. A fórmula é esta que nós vamos usar até acharmos o nosso terceiro termo do desenvolvimento do binômio, tá bom? É assim. Vamos colocar tudo aqui a pratos limpos. Então, significa que o desenvolvimento desse binômio tem que ser a combinação, não é? Já que eu estou à busca do sexto termo, a combinação de 6, que é esse nosso expoente aqui, combinação de 6 por P. O P tem que ser o primeiro termo, né? O primeiro termo é 0, conforme eu explicava no exercício anterior. O primeiro termo é Z. Este é o valor de A e este aqui é do B, dentro da nossa fórmula. Significa isto que o valor de A vai ser X. X vai ser 6 menos o 0, vezes o valor de P. Não é de B, que o B é menos 3 elevado ao quê? A 0, tá bom? Este aqui é o nosso primeiro termo. O nosso primeiro termo, por fim, fica o quê? Combinação de 6 por 0, não é? Que fica aqui x elevado a 6 vezes 1, não é? Porque qualquer número elevado a 0 dá 1. Desfocou um pouquinho aí a câmera, como sempre. Qualidade não é aquela, mas estamos a trabalhar. Então, este aqui é o meu primeiro termo. Vamos descobrir o segundo termo. Este aqui é o primeiro termo. Vamos descobrir o segundo agora. O segundo termo, como é que nós podemos descobrir ele? Então, o segundo termo tem que ser a combinação de 6 por 1, não é? Em que vai ter x, que é o valor de A, na nossa fórmula, que é x elevado a 6 menos 1, vezes o valor de B, que é menos 3, também que estará elevado a 1, não é? Este aí é o nosso primeiro termo, segundo termo, nesse caso. Então, a solução final do segundo termo vai ficar combinação de 6 por 1, vai ser x elevado a 5, vezes o menos 3, tá bom? Essa aqui é a combinação. O segundo termo é este. E nós queremos o terceiro termo, não é? Então, o terceiro termo tem que ser 6 por 2, aqui, de x elevado a 6 menos 2, vezes o menos 3 elevado a 2. Que significa isto? Que eu vou ter aqui combinação de 6 por 2, de x elevado a 4, vezes aqui um 9, tá bom? Aqui esqueci-me de colocar os expoente que é 1. Ah, não esqueci, é isto. Que é 9, não é? Este aqui é o meu terceiro termo. Contamos o primeiro, o segundo, o terceiro. Se quisesse mais termos, você desenvolveria desse jeito. Mas para tal, nós precisamos fazer a combinação também, não é? Porque não temos esse termo já nessa forma, tá bom? Então, nós precisamos fazer a combinação de 6 por 2. A combinação de 6 por 2 para multiplicar aqui com o termo final. Então, fica assim. A combinação de 6 por 2, que é aquela nossa forma que nós conhecemos, que a combinação de 6 por 2 vai ser 6 fatorial sobre 2
fatorial vezes o 6 menos o 2, tudo fatorial, não é? Tudo a pratos limpos, não é? Então, significa isto que vou ficar aqui, não é? Com a combinação de 6 por 2 vai ser, aqui vou ter 6 fatorial, estou a continuar aí, de 2 fatorial vezes o 4 fatorial, que significa que vou ficar com 6 vezes o 5 vezes o 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes o 4 fatorial, certo? Simplifica. Tá desfocando aí a câmera, infelizmente, que coisa. Mas vamos continuar aqui. Simplifica aí. Então você vai ficar aí com 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30. 30 que divide por quê? Por 2. 30 que divide por 2. Porque a fatorização de 2 é 2 vezes 1. Então vou ter aqui 15, tá bom? Essa é a combinação de 6 por 2. Então vou ter 15. Esse 15 eu uso ele aqui. Vou ter aqui. Vou usar ele aqui. É a combinação de 6 por 2. Então vou ficar com 15 vezes 9 de x elevado a 4. Daí, combinação de 6 por 2 significa que vai ficar 15 vezes o 9, que dá 135x fatorial, tá bom? Então, é isso. Então, acaba dando aqui a alternativa B, não é? Dando a alternativa B. Mas também temos a próxima questão, que é uma questão de análise. Diz aí, o complementar de um acontecimento impossível é um acontecimento, não é? Fechei aí, tá aqui. Disse que o complementar de um acontecimento impossível é um acontecimento impossível também. Já está aí. Impossível também. Por quê? O acontecimento impossível significa que não se verificou nenhum evento ou elemento ao lançar-se esse evento, tá bom? Então, já que ele é impossível também, o complementar dele vai tornar-se impossível. Que o complementar é aquele valor que nós estamos à procura para completar aquele conjunto, né? Valores que estão num conjunto que não estão no outro conjunto. Então, se ambos os conjuntos não aconteceu nada, ou seja, não temos elemento nenhum, então vai continuar também impossível, tá claro? Temos aí, não é? Temos aí o número 26. Quais são os 3 primeiros termos da sucessão, não é? Os 3 primeiros termos da sucessão. Então, dentro dessa sucessão, se diz que o n sobre n mais 1, se n for par. Então, n mais 1, se n for ímpar. Então, teremos que descobrir os 3 primeiros termos, se o n for par e se o n for ímpar. Vamos lá. Os 3 primeiros termos para um n par, para os números pares, primeiro, é assim. Para os pares temos 2, temos 4 e temos o 6, não é? São os termos pares. Temos os termos ímpares, tá bem? Não é? Temos os termos ímpares, que é 1, que é o termo 2 também. O 2 é um número par ímpar. Então, vamos ter aqui o número 3 também. Não o 2, não o 2. O 5 é isso que eu quero dizer. O 3 e o 5. Então, dentro desses conceitos, teremos que descobrir os termos, né? Usando os termos pares e os termos ímpares, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver isso. Então, se para o par, o n tem que ser sobre n mais 1. Para o ímpar, o n mais 1 tem que ser sobre o n, não é? Então, já que é o primeiro termo, é o termo 1. Para os termos pares, então, o termo 1 é 2. Então, vamos ter aqui 2 sobre 2 mais 1. Que significa que vou ter 2 sobre 3. É o primeiro termo, não é? Então, temos aqui o primeiro termo para os números pares, ímpares, não é? O primeiro termo para os ímpares, para os pares, quer dizer, vai ser 2 por 3. O outro termo que vai prover, que virá, né, desse conceito aqui, vai ser, usando o 4, vou ter 4 de 4 mais 1, que significa que vou ficar com 4 sobre 5. Então, eu vou ter aqui 4 sobre 5. O último termo também que virá desse conceito vai ser o 6. Então, vou ter aqui 6 de 6 mais 1, que significa que vou ter aqui o 6 por 7. Então, tenho o 6 por 7. Esses todos são os meus termos pares, não é? Os 3 primeiros termos aplicando os números pares, tá bom? Agora, vamos descobrir os 3 primeiros termos, os termos aplicando os números ímpares. Assim, usando esta fórmula, né? Partindo desse conhecimento, o primeiro termo é 1, então vai ficar 1 mais 1 sobre 1, não é?
Então, vai ser 2 sobre 1, que vai ter aqui 2. Então, o primeiro termo aqui é 2. Então, o número de termos, o primeiro vai ser 2. O que segue, vamos lá verificar o que segue. O que segue, vou usar o 3, não é? Vou ficar aqui com 3 mais 1 sobre 3. Então, vou ter aqui 4 sobre 3. Então, significa que o próximo termo vai ser 4 sobre 3. Vamos usar aplicando o último termo, que é o 5. 5, não é? 5 mais 1 sobre 5. Então, vou ter aqui 6 sobre 5. E o outro termo aqui, vou ter 6 sobre 5. Então, dentro desses termos aqui, vamos verificar quais são os meus 3 primeiros termos patentes no meu exame. Assim que é, no meu exame. Neste exame aqui. Os termos que eu tenho aqui patentes dentro desse exame, tenho o termo 2. O 2 é aceitável. Está aí, temos o termo 2. Temos o termo... Qual é o outro termo que nós temos aqui? Além do 2. Além do 2, temos o 4x3. Temos o 4x3. 4x3. Temos o 4x3. Outro termo aceitável é o 2x3. 2x3. Onde eu tenho 2x3? Tem aqui o 2x3. O 2x3. Não é? Então, significa que os meus 3 primeiros termos aceitáveis vai ser o 2x3, não é? O 2 e o 4 por 3. Assim, como é que eu cheguei a essa conclusão? Relacionei, né? Já que isto aqui é um sistema. Então, você vai relacionar. Então, relacionando os termos que eu achei, né? Dos termos ímpares e pares, relacionei que vou ter 2, 2 por 3, 4 por 3. E isto aí você encontra onde? Encontra na opção D, não é? Outras relações, elas não aceitam. Porque o resto dos termos que nós temos não convém, não estão dentro das nossas opções, esses termos, tá bom? É isto que acontece. Relacionei este, que eu concluí que a minha opção poderia ser este, não é? Relacionar os termos pares e ímpares. Muito bem. É assim como eu procedi aqui. Vamos para o próximo número. O próximo número vai ter que ter uma explicação bem detalhada. Então, nesse caso, peço que preste bastante atenção aí. Para o número 27. Assim, diz que o AN é igual ao A de N menos 1 mais 5. Sabendo que o segundo termo tem que ser o quê? 17, tá bom? Esta fórmula aqui é a fórmula da diferença de uma sucessão, ou seja, de uma progressão aritmética. Está claro? De uma progressão aritmética. Isto é muito claro. Por quê? Diz-se que a diferença dentro de uma progressão aritmética, a diferença, não é? Uma PA, a diferença tem que ser igual ao segundo termo, que é o AN, menos o primeiro termo, que é o AN menos 1. Então, o AN, isso aqui fica assim, o AN menos 1, fica embaixo. Então, significa o que é isso? Significa que esse conceito aqui é o mesmo que este. Então, se eu deduzir esse conceito aqui, vai ficar assim. Se eu deduzir esse conceito aqui para este, vai ficar assim. Vai ficar o AN menos, não é? O AN menos 1, o AN. Aqui eu estou a escrever tudo assim, meio que ao contrário, imagina assim. Fica o A maior, não é? Menos o A também, que tem que ser maior. E o resto tem que ser menor. Fica aqui o N e aqui o N menos 1. Então, isto aqui vai ficar igualado a 5, não é? Mais ou menos isso. Então, você já entende que se a diferença é igual a isso, então esse senhor aqui é a nossa diferença. Então, já descobrimos a diferença. A diferença tem que ser 5, tá bom? Já descobrimos a diferença. Uma das coisas que era muito importante descobrir era a diferença. Mas também não só a diferença. Se eu aqui tenho o segundo termo, então eu preciso do primeiro termo, está claro? Então eu tenho que achar aqui o primeiro termo a partir disso. Lembre-se que este é o nosso segundo termo. Este sempre será o nosso segundo termo. E este aqui vai ser o nosso primeiro termo. Então, se eu quero achar o primeiro termo nesse conceito, então eu terei que dizer o quê? Se eu quero achar o primeiro termo dentro desse conceito, não é? Já que não posso ter termos negativos, vou partir desse conceito que já me deram aqui, né? Eu já te expliquei onde temos o primeiro e o segundo termos, tá bom? Então, vou partir desse princípio aqui, em que o princípio que diz que o AN vai ser igual ao A de N menos 1
mais 5. Assim, já sei que este aqui é o meu primeiro termo. Então, este aqui é o meu segundo termo. O segundo termo vai ser 17, menos aqui o AN, menos o 1, que vai ser mais 5. Está claro? O que significa que vou ter 17 menos o 5. Vou resumir isso aqui como o primeiro termo, né? O A1, não é? Vou resumir como o A1. Então, significa que o 11 vai ser igual ao A1. Ou seja, o meu primeiro termo, ele vai ser igualado a 11, tá bom? Então, o meu primeiro termo é 11. E isto aqui, que tipo de progressão ele é? É uma progressão aritmética, tá bom? Em que a sua diferença é de 5. É uma progressão aritmética em que a sua diferença é de 5. Então, se a diferença é de 5, é simples. Já sei que o meu primeiro termo vai ser 11. Então, significa que o meu segundo termo, vou ter que adicionar 5. Vai ser 11 mais 5. Então, significa que o meu segundo termo vai ser aqui o 16. Está claro? Então, sempre vais adicionar mais 5. Então, 16 vais adicionar mais 5, que vai dar isto 22, não é? Isto aqui vai, 22 não, 22 também não. É 21 isto. 21. Então, o quarto termo vai adicionar mais 5, que vai ter o 26. E por fim, o quinto termo vai adicionar mais 5. Não é? Aqui houve um erro de subtração, assim que é 2 aqui, não é? Tinha que ser 17 menos 5, 12. Vão me desculpar pela falha. Falta de atenção minha. Então, esse aqui tem que ser 12. Aqui tem que ser 17, não é? Aqui tinha que ser 22 mesmo, conforme eu dizia. Porque estamos a acrescentar aqui, em cada ponto vamos acrescentar 5. Se o primeiro termo é 12, então vamos acrescentar 5 aqui no 12, que dá 17. Para o 17, vamos acrescentar mais 5 para descobrirmos o terceiro termo, 22. Para o 22, vamos adicionar mais 5, que vamos ter aqui 27. E para o último, vamos adicionar mais 5, que vamos ter o 30, o 32. E nós queremos aqui o quê? O quinto termo. Então, o quinto termo equivale a 32, tá bom? Vamos desculpar pelo mini erro aqui, mas também vamos prestar. Então, eu vou ter aqui o meu 32 como o valor do meu quinto termo. Simples assim. Vamos lá aqui, não é? Definhar mais um pouco para terminar esse exame. Vamos definhar mais um pouco para terminar esse exame. Assim, no número 28, diz-se o seguinte: a sucessão U é uma progressão geométrica de razão 0,3. E o segundo termo, ou seja, significa que a minha razão é de 0,3. E o meu segundo termo vai ser 0,09, tá bom? Qual é o terceiro? Qual é o termo geral da progressão, tá bom? Já que estamos a falar da razão, estamos a falar da progressão geométrica. Isso diz que para determinar o termo geral da progressão geométrica, isto aqui tem que ser igual a 1 vezes o quê? De n menos 1, tá bom? Vezes a razão. E nós temos já aqui a nossa razão. Significa que o nosso termo vai ser igual. Aqui a razão já vai ser 0,3 elevado a n menos 1. O que nos falta aqui é o primeiro termo. Então, vamos descobrir o primeiro termo. Como assim nós poderíamos descobrir o primeiro termo? Já temos aqui a razão que é de 0,3. E nós sabemos que para achar a razão tem que ser igual ao segundo termo dividido pelo primeiro termo, não é? Então, se a razão já é 0,3, o segundo termo na nossa expressão é 0,09, não é? Que divide pelo primeiro, assim que é. Agora, como nós estamos à busca do primeiro termo, fica o A1, que é igual a 0,09. É só mudar de posição esses dois números. E aqui vou ter 0,3. O que significa que o meu primeiro termo vai ser 0,3. Então, este é o meu primeiro termo, que fica 0,3. Então, esta aqui é a minha expressão analítica. E a expressão analítica que eu tenho aqui é de 0,3. 0,3 é esta aqui, né? Que isto aqui tem que estar dentro de parênteses também, né? Então, a opção correta acaba sendo a opção A. A opção correta para este exercício. Vamos para o próximo número. Que aí querem que qual é o termo geral da sucessão. Então, nós temos que aí descobrir o termo geral dessa sucessão, não é? Então, temos 16, o 10, 4 menos 2. Primeiro, vamos descobrir se é uma PA ou é uma PG. Mas isto é uma PA, eu tenho certeza. Que o quê? Uma PA, você define a razão fazendo o segundo termo menos o primeiro termo. O que quer dizer? Que o nosso segundo termo é 10, então vai ser a 10 menos o 16, que vai dar o quê? 6. Serve o mesmo, vamos achar usando o mesmo princípio. Agora é o terceiro termo menos o segundo termo, assim mesmo.
Então, vai ser aqui 4 menos 10, que vai dar, aqui é menos 6, que vai dar menos 6. Para verificar ainda mais se a diferença é constante, vai ter o 2 menos 6, que vai dar menos 6 também. Então, quer dizer que a nossa diferença vai ser o menos 6 para a nossa sucessão. Já temos uma diferença aí, tá bom? Então, assim, para determinar a minha expressão analítica, fica o quê? O S de n vai ser igual ao primeiro termo mais o n menos o 1 pela diferença. Então, o n vai ser o primeiro termo é 16, tá aí, o primeiro termo é 16, mais o n menos o 1 vezes a diferença que é menos 6. Coloque isso dentro de parênteses também. Então, o Sn vai ser igual a dizer aí 16, distribua esse 6 para todos os termos dentro de parênteses, vai ficar mais aqui, menos 6n, menos de menos vai ficar mais 6, fechar aqui. Então, o Sn, para nosso caso, vai ser 16, distribui o sinal, que vai ser menos 6n, não é? Mais 6. E para finalizar essa expressão, o nosso termo geral vai ser 16, quer dizer, não 16, mas o 16 mais 6, que vai dar 22 menos 6n. Seja assim, ou venha escrito assim também, não tem problema nenhum. Venha escrito assim, menos 6n mais 22. Os dois valem, né? Pois aí a única coisa que está mudado é a ordem dos números. Mas vamos procurar a nossa expressão analítica que já vem escrita nesta forma, aqui. Assim, estamos à busca de uma expressão analítica que eu tenho menos 6n mais 22, menos 6n mais 22. Então, a opção correta acaba sendo aí a opção C, não é? Vamos para a próxima questão. O que nos diz a próxima questão? Qual é o valor do limite? Assim, nem precisamos dançar com esse limite, não precisamos nem tão pouco. Para limites que tendem a mais infinito, é só procurar o termo de maior grau no numerador e o termo de maior grau no denominador. O que quer dizer? Então, vou ficar aqui com o limite de x que tende a mais infinito. Estou à procura do termo com maior grau. Neste caso, o meu termo com maior grau vai ser x ao quadrado. Sobre, faça o mesmo para o denominador. Procure o termo com maior grau no denominador, que é o x ao quadrado. E tudo isto dá o quê? Dá 1. Assim, simples, simples, simples. É assim como você pode resolver limites que tendem ao infinito. Está claro? Procure o termo de maior grau no numerador e no denominador. Mesma coisa. Que vai aqui tendo a opção correta, a opção A. Seguindo aqui, vamos ter um limite. Esse limite vai ser necessário eu passar ele aqui para minha folha. Assim, vai ser um limite, não é? De x que tende a mais infinito. Então, quer dizer que x mais 1 sobre x menos 1 vai ser tudo isto por x. Vamos lá ver como é que fica isto. Esse limite é um limite de NEPA. Consideramos que um limite é de NEPA quando temos uma incógnita no expoente da base do nosso limite. O que significa que vou ter aqui NEPA do limite de x que tende a mais infinito, não é? Abrir aqui parênteses de x menos 1 sobre o x mais 1, x menos 1, e tudo isto vai subtrair por 1. E este fator aqui vem aqui e multiplica. Está claro? É assim como você pode trabalhar os limites de NEPA. Leva tudo isto, subtrai por 1 e leva o que tens no expoente e multiplica toda esta base que nós tínhamos. Então, significa isto que é NEPA, não é? NEPA do limite de x que tende a mais infinito, não é? Vamos resolver isso. Para resolver isto, você precisa fazer o MMC, pois tens uma fração e tens um termo qualquer. Então, significa que aqui vai ficar 1 e aqui vai ter x menos 1. Vamos fazer esse MMC aí para ver o que dá. O que dá aqui é que vou ter x mais 1 sobre x menos 1 menos aqui o x entre parênteses, obviamente, porque aqui eu tenho o sinal menos, entre parênteses do x menos 1. Fecha aqui sobre, aqui dizer o x de menos 1 também, assim. E tudo isso dentro de parênteses, tudo dentro de parênteses vezes o x. Pegou a visão? É mais ou menos assim que você pode desenvolver esse limite de NEPA. Assim, então o limite, não é? O limite de x que tende ao infinito. O NEPA é o denominador. Temos como ele a base, o resto vem como expoente, certo? Vamos terminar isto aqui. Vai ser x mais 1. Distribui esse sinal aqui, vai ser menos x mais 1. Tudo isto de x menos 1. Que nós sabemos que quando fazemos o MMC, estamos à busca do denominador comum.
tá bom? Então, significa que vou ter aqui NEPA do limite de x que tende ao infinito. Aqui eu posso simplificar alguns termos. Este e este são termos semelhantes. X menos x dá zero. Então, vou ter aqui o mais 1 dá 2. Com esse x vai ser 2x sobre o x menos 1. Está claro? Que aqui também tenho 1. Então, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, acaba ficando isto. Continuando aqui, o NEPA deste mesmo limite, não é? Que tende a infinito, vai ser... Usa aquele nosso conceito que usamos para esse limite aqui. Pega os termos maiores, porque é um limite que tende ao infinito. Então, pega os termos maiores. Para o nosso caso, no numerador eu tenho 2x e para o denominador eu tenho x como meu termo maior. Termos com maior grau. Então, significa que eu posso simplificar este e este, ficando com NEPA elevado a 2. Pegar esta visão, é assim como poderias ter resolvido esse limite de NEPA. Então, NEPA elevado a 2. NEPA elevado a 2, opção correta, a D, nesse caso. Vamos aqui continuar com a próxima questão. A próxima questão, nós temos uma função inversa. Então, presta atenção aí que essa função inversa nós vamos arrebentar ele agora. Temos aí o x menos 4 sobre o x mais 2, tá certo? Então, aqui é f de x. Dizer f de x é a mesma coisa que dizer y. Então, aqui eu vou colocar o y no lugar do f de x. O que significa? Para você ter uma função inversa, então essa função aqui, para ela ser inversa, vai ter que mudar a posição das incógnitas, tá bom? Onde eu tenho y, vou colocar o x, e onde tenho x, vou colocar o y. Está claro assim, né? Assim, o y mais 2. Então, a partir desse princípio, eu vou fazer a minha inversa. Onde eu tenho o x, vou colocar o y. Onde eu tenho o y, vou colocar o x. E deste conceito, vamos partir fazendo a nossa inversa. Para fazermos a nossa inversa, temos que achar o valor do y só. O que significa o quê? Que aqui eu vou ter uma expressão de x vezes, né? Passa isto, multiplica do y mais 2, que é igual ao y menos 4. Está claro? Passa isto, multiplica aqui. Então, significa que vou distribuir o meu x aqui, que vai ser xy mais 2x, que é igual ao y menos 4. Então, com isso, significa que eu vou ter que passar aqui alguns termos. Por exemplo, posso ficar aqui com xy, vou passar este, vai ser menos y, que vai ser igual a menos 4, passa este para lá, vai ser menos 2x. Aceitável, não é? Até então. Então, significa isto que para terminar a minha inversa aqui, eu tenho que ter aqui, vou evidenciar aqui. O que eu vou evidenciar? Vou evidenciar o y, pois eu tenho o y de x menos 1. Então, o termo comum para esses meus dois conceitos é o y. Evidenciei o y, que vai ser igual a menos 4 menos 2x. Tá bom? Assim. Então, significa isto que o meu y vai ser igual a menos 4 mais 2x, tudo isto sobre x menos 1. Ok? Minha lapiseira aí já está a dar umas bugadas. Mas assim, y é igual a menos 4 mais 2x sobre x menos 1. Esta aqui seria a minha função, o que? Inversa. Aliás, aqui é menos 1, não derivada, né? É a minha função inversa. Mas esta função inversa não se verifica em nenhuma das minhas opções. Significa o quê? Que eles mudaram aqui um conceito. Qual é o conceito que eles mudaram? Eles multiplicaram tudo isto por menos 1. O que eles fizeram simplesmente foi vir aqui, não é? Pegar toda essa fração, multiplicar por menos 1. Pegaram toda a fração, multiplicaram no numerador e no denominador por menos 1. O que me leva a ter uma inversa diferente. Porque menos de menos, vou ficar com mais 4. Menos de e este mais aqui, vou ficar com menos 2x. E aqui embaixo, eles também fizeram o mesmo, que vou ficar com menos x mais 1. Primeira coisa que eles fizeram foi multiplicar o numerador e o denominador pela incógnita, ou seja, pelo valor negativo. E depois disso, eles mudaram aqui a posição dos sinais, pois ainda verificas que eu não tenho a minha função inversa. Deves ter percebido que aqui eu esqueci-me do sinal, que aqui é negativo, né? Aqui é negativo, aqui é negativo. Tem que ser menos 4 menos 2x. Então, com isso, não é? A multiplicação aqui vai se tornar positivo, não é? Então, isto fica 2x mais 4 sobre 1 menos x. Assim, essa aqui é a função que eles querem, ou seja, é a função que está patente no nosso exame. Por quê?
conforme eu expliquei, primeiro multiplicamos aqui por menos 1, alterando os sinais de toda a equação, né? E depois posicionaram as incógnitas de formas diferenciadas. Eles só mudaram a posição das incógnitas aí e acabamos tendo esses valores. Então, significa que a função inversa que eu estou à procura é de 2x mais 1 no numerador. Então, vai ser 2x mais 1 de 1 menos x. Então, esta aqui é a minha função inversa correta. Está aí, verifica. Está aí. É uma coisa verificável isto, não é? É isto tudo que nós fizemos para transformar essa toda a nossa função em uma função o quê? Inversa. Então, vamos lá isso, mudar aqui, vamos continuar aqui resolvendo os próximos exercícios. E o próximo exercício não deixa a desejar. Temos aí em que intervalo, não é? Essa função, a função f de x, que é igual a x ao cubo, menos 3x ao quadrado, é crescente. Ok. Assim, para essa função, nós temos que ter aí alguns truques na mangas, não é? Que é para facilitar-nos a vida. Primeiro, para você saber em que intervalo ele é crescente, ele tem que ser uma inequação como tal, não é? Para tal, vamos descobrir aqui alguns valores de x. Então, podemos ter aqui x ao cubo menos 3x ao quadrado igual a isto a zero. Porque isto aqui é uma função, tá bom? Então, igual ao zero. Então, significa que eu aqui vou ter x, vou evidenciar o x, vou ter x de x ao quadrado menos 3, não é? Menos 3x, tudo isso aqui igualado a zero. O que significa que o meu x vai ser zero. E vou ter x ao quadrado menos 3x aqui igualado a zero. Está claro? Leva este igual a zero. O termo que foi evidenciado já tem uma das soluções. Então, leva isto também igual a zero. Então, vamos ter aqui uma função quadrática. Nesta função quadrática, eu vou ter aqui x, não é? X ao quadrado. Quer dizer, não x ao quadrado, mas vou ter que evidenciar novamente. Vou ter que evidenciar o x, ficando x de x menos 3 igualado a zero. Então, significa isto que x, não é? Aqui o x vai estar igualado a zero e também vamos ter o x menos 3, que está igualado a zero. O que significa que x vai ser igualado a 3. Ou seja, você descobriu aí uma coisa. De toda a progressão, de toda a forma que nós calculamos, obtivemos aqui o x1, depois tivemos aqui o x2 e depois tivemos o x3. Tudo isto na base de evidenciar o valor de x. Pois obtivemos quantos valores de x? 1, 2, 3. O que significa que traçando o meu gráfico, não é? Se eu tenho aqui um gráfico, traçando o meu gráfico, ele tem que passar pelo ponto 3 na reta do x. E aqui temos a reta do y, né? Tem que passar pelo ponto 3 na reta do x. Mas também nota que esse 3 vem de que valor? Vem de uma função quadrática. Ele vem de uma função quadrática. Se ele vem de uma função quadrática, e também tem que passar pelo ponto 3 quando a função é quadrática, não é? E o valor tem que estar virado para cima, não é? Então, significa que ele vai ter que tocar aqui e cortar por aqui, tá bom? Vai ter que tocar aqui no zero e virar por aqui no ponto 3, pois os meus valores, né, da função quadrática é 0 e 3. Outro ponto crucial, já que é uma função do terceiro grau, ela tem que ter 3 variações. Então, vamos lá ver aqui. O outro x, né, que já provém da minha função direta, é 0, né? Então, significa que nós vamos ter uma função linear desse tipo, que vai passar também pelo ponto 0. Simplesmente vamos ter uma função que vem deste ponto, corta e depois desce e vai lá adiante. Mas também não só, né? Que aí existem pontos de crescimento e pontos de decrescimento. Já construí a minha função. Pontos de crescimento e pontos de decrescimento. Nesse intervalo aqui, entende-se que deste ponto para mais infinito, ele é crescente. E do menos infinito até zero, ele é crescente. O que quer dizer que, nesse contexto, o x ele vai pertencer a um intervalo aberto de menos infinito até zero, que também vai estar o quê? Aberto, tá bom? Desculpa aí, estou a fechar. É escrita. Menos infinito até zero, aberto. É união, tá bom? É união. Por que união? Porque deste ponto, do zero até este ponto, ele está a decrescer. Está claro? Desse zero até esse ponto, ele está a decrescer. Mas deste ponto para lá, ele cresce. Então, temos o ponto de crescimento aqui e temos o ponto de crescimento aqui. 2 pontos de crescimento. Aqui onde eu não marquei, significa que está a decrescer. O que significa que eu preciso do valor deste ponto aqui. Já que esta função aqui é a função quadrática, este ponto aqui significa que é o x vértice. Está claro?
Então, significa que x vértice vai ser igual a menos b sobre 2 vezes o valor de a. X vértice vai ser igual. O valor de b, em que equação? Na minha equação quadrática, porque a função é quadrada. O valor de b é menos 3, que vai ficar menos de menos 3, sobre o valor de a, que é 1. Então, vai ser 2 vezes o valor de a, que é 1. O que quer me dizer, não é? O x vértice, continuando aqui, tinha que ser 3 por 2, tá bom? 3 por 2. E nesse ponto aqui, nós teríamos o valor 3 por 2. 3 por 2, como o meu valor de x vértice, que é que preciso saber que deste ponto para lá ele vai crescer. Mas 3 por 2 não é um valor que eu tenho dentro das minhas soluções. Eu apenas tenho 2 positivo aqui, tá bom? Tenho 2 positivo. Então, não é do zero até o mais infinito, mas sim significa que se esse meu x vértice não serve para ser o valor daqui, porque ele não consta das minhas soluções, é só pensar. Se eu tenho 0 aqui, eu estou à procura desse ponto simétrico, né? Esse pode também ser chamado de eixo de simetria. O eixo de simetria é simplesmente dizer o quê? Que estamos à busca do valor de x que separa, ou seja, que torna a equação igual nesta parte e nesta parte aqui. Nesse caso, significa que este tem que andar de 0 a 1, uma casa, não é? Uma casa tem que ter 2. Esse 2 aqui é o valor que vai separar uma casa de 1 e uma casa de 2, tá bom? Que é 0, né? Que falta aí o 0. Mas, por assim dizer, e que eu vou ter aqui para o meu vértice, não é? Para o meu eixo de simetria, para esse valor daqui, vai ter que ser 2 mesmo, não tem como. Então, aqui eu vou ter que ter um intervalo aberto, não é? Desse ponto 2 até mais infinito, e aqui eu vou abrir. A minha solução acaba sendo esta. X pertence ao menos infinito até 0, é união com 2 até mais infinito, não é? Até mais infinito. Então, significa isto que tem que ser este valor, essa solução tem que equivaler à solução B, não é? A opção B. Muito fácil construir, mais fácil para construir uma função do terceiro grau. Este tipo de função, geralmente, eles são colocadas né, na máquina calculadora e, não quis dizer, uma função ou um tipo de aplicativo que pode dar a função. A função que vai sair é esta que eu construí, só que para minha função acabou faltando o valor de x vértice que não bate com as minhas soluções. Então, eu tive que procurar meios de achar o eixo de simetria, que vai acabar sendo 2, que deste ponto até mais infinito, ele será o quê? Crescente. Não vale, lembrando, não vale levar essa equação e dizer que o x ao cubo menos 3x ao quadrado, ele vai ser maior que 0. Não vale, não é? Não pode dizer isto porque não tem garantias de que o ponto de crescimento vai ser todos os valores maiores que 0. Pode ser todos os valores menores que 0 também, que é o nosso caso aqui. Temos valores menores que 0 na nossa reta do x. Então é isso aí, não é? Fica a dica, fica a dica. Então vamos aí continuar, não é? Com o nosso exame para o número 34. Já caminhar mesmo para o fim. Na figura estão representadas as funções f e g. Responda as perguntas 34, 35 e 36. Quer dizer, aqui eu tenho, dizem, qual é o domínio de existência de g de x. E o meu g de x na minha função, o g de x na minha função é este daqui. Um minuto. O g de x é este, não é? É esta função, sei lá se isso é exponencial ou sei lá o que é isto. Mas, enfim, o que se diz é que essa função g de x, o domínio, seriam todos os valores onde o gráfico corta na reta do x, não é? Então, significa que ele toca os valores do menos infinito ao mais infinito, o que quer dizer que o domínio tem que ser x que pertence aos números o quê? Reais, tá bom? Não pode ser reais positivos, reais negativos, reais positivos, não pode, tem que ser todos os valores. X tem que pertencer ao conjunto dos números reais. Por quê? O domínio tem que ser todos os valores em que o gráfico toca na reta do x, ou o domínio de existência, nesse caso. Então, vamos lá isso. Diz aqui que o g de x ele tem que ser maior que o f de x para x igual a 1. Então, nós estamos à procura de valores que tornam o g de x maior que o f de x, tá bom? Então, nesse caso, é assim. Quais são esses valores? Quais são esses valores? Os valores serão estes.
onde a minha função g de x é maior. A função g de x, que é este caso aqui, ele é maior a partir desse ponto para mais adiante. Ele é maior nesse intervalo, está claro? Ele é maior. E ele é menor dentro desse intervalo. Aqui ele é maior e ele é menor para cá. Para cá ele é menor, está claro? Em relação à função g de x. O que isto quer me dizer? Quer me dizer que ele é maior a partir desse ponto aqui. Ou seja, de ponto 1 até mais infinito. O intervalo aberto, ele é maior do intervalo aberto de 1 até mais infinito, tá bom? Que a nossa opção acaba sendo a opção D. Isto de maior ou menor para um gráfico é questão de analisar se este gráfico aqui é maior, é porque ele está acima deste gráfico aqui. No ponto em que ele é menor é porque está abaixo do gráfico F, tá claro? É só isto. Está em cima é maior, está embaixo é menor. E analise o intervalo de variação deste ponto. Continuando aqui, teremos a soma, não é? Aqui nós temos uma soma, a soma de f de 1 mais f de 0. A soma de f de 1 mais f de 0. Vamos lá isso. Então, eu tenho a soma de f de 1 mais a soma de f de 0. Então, eu estou à busca desses valores aqui. Vamos lá, tenho que voltar ao meu gráfico para poder interpretar essa situação. Vamos voltar ao nosso gráfico. Deixa eu voltar aqui ao meu gráfico. Voltando ao nosso gráfico, este gráfico aqui em questão, então estamos à busca dos pontos onde eu tenho o f de 1 mais o f de 0. O que isso significa? Significa que aqui já que mora o valor de x, quando o meu x é 1, a minha função f para o y, quanto é que ele vale? Significa que quando a minha função é 1 para o x, então o y é 2. Quando ele é 1 nesse ponto para o x, então o y é 2. Então significa que aqui vou ter 2. Mas quando ele é 0, quando a função f for 0, para o meu y, quanto que eu tenho? Também tenho 2, então vou ter 2, tá bom? Quando ele é 1, é 2. Essa ligação aqui. Quando é 0, também é 1. É 2. Então eu tenho 2 por 2, que vai dar aqui 4. Então f de 1 mais f de 0 vai dar aí 4. É questão de análise do valor de x. Quando o x é 1, o y, quando é que será? Quando o x for 1, o meu y, dentro da mesma função, quando é que será? Será 2. Se meu x for 0, quanto que será o meu valor de y? Então, no número 38, já bem a 2 passos do fim, né? Que já se falam 2 questões. Ok, aqui é para classificar os pontos de continuidade e os pontos de descontinuidade. Assim, primeiro, pelo conceito, o ponto de continuidade e descontinuidade é classificado como o limite, não é? O limite de x, quando a tende a mais infinito, não é? Tem que dar aqui a função f de x, tá bom? A função f de x. E ela tem que ser igual ao limite, não é? Da função do x quando tende ao a à esquerda, que tem que dar a mesma função, a função f de x. E depois disso, isto aqui tudo tem que ser igual ao limite, não é? Da própria função, da função f de a, não é? Quando o x tende a a. Assim, é este o conceito que nós temos do limite, ou continuidade ou descontinuidade de um limite, tá bom? Assim nós temos a continuidade de um limite, quando o limite, os limites laterais à esquerda e à direita são os mesmos e ao mesmo tempo dão o limite da mesma função, está claro? Dão o limite da função a em questão. E quando isto não acontece, quando este limite e este forem diferentes, então nós temos um ponto de descontinuidade, está certo? Mas para o nosso caso, você não precisa nem se maçar muito com todos esses conceitos. O que você precisa saber é que nós temos esse ponto, né, já marcado. Você percebe que essa função aqui, ele chega, indaga no 3, não é? Ele chega, indaga no 3 e o pontinho está pintado. Significa que esse limite aqui, ele é contínuo à esquerda. É um limite contínuo à esquerda. E esse outro ponto aqui, não é? Que é o ponto que não está pintado, significa que é o limite à direita, mas esse limite à direita, ele é descontínuo à direita. Então vamos procurar aqui a opção que diz que o meu limite é contínuo à esquerda e descontínuo à direita do ponto da abscissa x igual a 3, está claro? Opção correta, C. É assim que você pode classificar os pontos de continuidade e descontinuidade. Mas para esse caso aqui é muito particular. O ponto pintado significa que nós temos um ponto de continuidade.
E o ponto não pitado significa que eu tenho um ponto de descontinuidade. Mas como essa função vem da esquerda à direita, então ele vai ser contínuo de esquerda, não é? Vai ser contínuo do lado esquerdo e vai ser descontínua do lado direito, porque temos duas funções, não é? Não são duas funções como tais, mas são essas funções que uma dá um pulo para representar a outra. Assim, muito simples isto. Vamos para aqui, para um número, número 39. Então, quer dizer isto, que no número 39 nós temos o f de x, que vai ser igual a menos cosseno de x ao cubo, está certo? Então, nós queremos aqui a derivada do menos cosseno. A derivada do menos cosseno. Assim, para derivar essa expressão, temos que usar um princípio. O que diz? Significa que se você tem a derivada do cosseno, ou seja, do menos cosseno, nesse caso, do menos cosseno, em princípio, nós sabemos que a derivada do seno é igual ao menos cosseno, tá bom? Esse é o princípio. Então, neste caso, vamos ter a derivada desse senhor aqui, tem que dar, ou seja, a derivada do cosseno, não é? Do menos cosseno, ou do cosseno só, vai ter que ser igual ao seno. Deixa eu formular isto aqui novamente. Então, assim, se eu vou derivar o cosseno, né, da função de x, não é? Tem que derivar a função. Isto aqui é igual a dizer o seno, não é? Tem que ser seno, o seno negativo de u derivado pela própria função, não é? Então, já que aqui o meu cosseno, o seno que eu vou derivar, ele é negativo. Então, se eu vou derivar ele sendo o cosseno negativo, se fica menos cosseno deste u por x, eu vou ter o seno positivo, não é? É só questão de inverter e fica isto. Questão de inverter. Aí já tens a propriedade de derivação desse fator. O que significa que se eu tenho função derivada de menos cosseno de x ao cubo, isto significa o quê? Significa que eu vou ficar aí com a função derivada, não é? A função derivada pode ser o f, o y, não importa. A função derivada, não é? Do seno, primeiro, do seno, não é? Aqui tenho a função, eu tenho o u. O u significa esta função, que é x ao cubo vezes o x. É a mesma função repetida, que vou ter aqui o x ao cubo, mas só que vou derivar este daqui, está claro? Então, f da derivação vai ser aqui, vou ter seno de 2x ao cubo, tá bom? Que é aquela nossa propriedade em que o x vai ser 3, tirando o 1, que o 3 vai ficar aqui x ao quadrado, né? Aquela propriedade básica, passa este para cá e subtrai 1. Então, isto aqui vezes o x ao cubo. Mas como não podemos confusionar aqui os números, vai ficar a função derivada, vai ser 2x ao cubo do seno, não é? De x ao quadrado. Então, fica assim a derivação dessa expressão, não é? Essa função, né? A função que eu vou derivar, que se tiver um coeficiente, você repete ele duas vezes, mas deriva a primeira. Mas para não confusionar, passa essa primeira derivada para trás. Então, essa aqui é a forma consecutiva da derivação. Desse modo, eu vou ter aqui a função que me diz que eu tenho... Desculpa. Aqui tinha que ser 3, né? Tinha que ser 3 elevado a 2. Eu fiz confusão aqui. 3x elevado a 2, que é... Baixas esse 3 para aqui e tiras uma casa decimal. É isso. Então, tem que ser 3x ao quadrado vezes o seno de x ao cubo. Não é? É isso aí. A derivada do cosseno é seno, mas como ele é negativo, vai ficar positivo o seno aqui, tá bom? Tudo isto. Então, para terminar aqui, deixa eu pegar uma nova folha e vamos arrebentar com esta última parte. Essa nossa última parte diz que seja f uma parábola com a concavidade voltada para baixo, cujo vértice é o ponto 2 e 3, o f derivado, a sua função derivada, qual dos valores seguintes é negativo. Ou seja, nós queremos o f derivado, né? Eu li tudo aí mal, mas queremos o f derivado. Vamos lá. Pensa assim, se eu tenho as coordenadas aqui, que é o x vértice e o y vértice, isso me sugere que eu primeiro preciso determinar a expressão analítica disto, que vai ser y é igual a dizer aqui o valor de A
x menos x vértice, tudo ao quadrado, mais y vértices, tá bom? Mais y vértices. Então, primeiro, determinar a expressão analítica, em que o y vai ser igual. Me diz que aqui, diz que seja uma função a f, uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, vou procurar a função cuja minha concavidade está virada para baixo. Se a minha concavidade está virada para baixo, significa que o valor de a é negativo. Então, vou ter aqui menos 1. Tá bom? Já que não me dá um valor de a, então vou ter menos 1, que o meu valor de a já está virado para baixo. Então vou ter x menos x vértice, aqui ele vale 3, 3 ao quadrado. Mais o meu y vértice, que vale 2. Simplesmente isso. Então y vai ser igual a menos, faça aqui x menos 3 vezes o x menos 3. Tudo isto mais 2. Para terminar aqui, tá, desfocar a câmera logo no finalzinho. Que coisa, tá bom? Que coisa. Não é? Então, isto fica y, que é igual ao menos, distribua aqui x vezes x, vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 3x de novo, que é menos 3 vezes o x. Continuando aqui, vou ter o 3 vezes o menos 3, que vai ser mais 9. Tudo isto, x, ou seja, tudo isto por mais 2. Então, o y vai ser igual a menos do x ao quadrado. Aqui, vou ter menos 6x, não é? Mais 9. E aqui vou colocar mais 2 já dentro de parênteses, que é para simplificar aí os termos. Então, o y vai ser menos de x ao quadrado, menos 6x, não é? Aqui eu vou ter mais 12, não é? 12, não, 11. 12 não, 11. E para finalizar, o y precisa ser igual, vou distribuir o meu sinal negativo, vai ser menos x ao quadrado, mais 6x, menos 11, tá bom? Essa aí seria a minha expressão analítica quando os meus vértices forem 3 e 2. Nesse ponto, nós precisamos derivar essa função, não é? Porque eles querem a função derivada. Então, vamos ter que derivar. Derivada de essa expressão fica menos 2x mais 6, tá bom? Você já sabe que a derivada de uma constante vai ser 0. E aqui a derivada vai dar 6. A derivada de x ao quadrado vai dar menos 2x, tá bom? Que é aquele nosso conceito todo. Passa este para cá e vai ficar aquilo para lá, tá bom? Então, nesse contexto, eles querem mais alguma coisa. O que eles querem? Querem que qual dos valores seguintes é negativo. Eles querem saber qual desses valores aí vai me dar o meu número negativo. Então, para tal, você precisa testar um por um, não é? Qual desses valores que eu tenho aqui vai ser o meu valor negativo? Vai ser, vamos lá ver, quando o meu f derivado for 1, que é igual, né, a menos 2 vezes x mais 6. Quando é que isso vai ficar? F derivado de 1 vai ser igual. Significa que no lugar de x vai substituir com 1. Vai ser menos 2 vezes 1 mais 6. Então, significa que a derivação disso, vou ter aqui 4 positivo. Este aqui é positivo. Então, não é negativo. Não queremos este. Então, quando o meu f derivado for 2, desta mesma função, quanto é que eu terei como resultado? Vamos ver. Então, porque estamos a testar esse 2 já, né? Então, o meu f vai ser igual a menos 2 vezes 2, que vai ser mais 6. O que significa que a derivação aqui vai ser igual a menos 4 mais 6. Que isto aqui vai me dar uma coisa de 2. Então, ele é positivo, não nos serve. Ainda está uma busca do nosso valor negativo. Dentro da mesma função derivada, quando o meu for 3, vai ser menos 2x mais 6. Então, aqui, derivado quando for 3, vai ser igual, não é? Pensa assim, menos 2 vezes o 3 mais 6, o que significa que vou ter menos 6 mais 6, que vai dar 0. Ainda, este nem pertence aos números positivos nem negativos, mas ainda não é o meu valor. Então, vamos verificar a última condição, que dizem que quando minha função for 4, como é que isso vai ser? Vai ser menos 2x, não é? Menos 2x mais 6. Então, significa que quando ele for 4, vai ser menos 2 vezes 4 mais 6. O que significa que vou ter aqui menos 8 mais 6. O que significa isto que vou ter menos 2. Então, aqui eu já tive um número negativo. Significa que esta função derivada, não é? Vai ser negativo quando a minha função for f de 4, não é?
quando a minha função for f de 4. A câmera desfocou. Quando a minha função for f de 4, o que torna a minha alternativa correta D, porque estávamos à busca do valor negativo e todos eles nos deram positivo até que achássemos o valor negativo. E é deste modo que nós arrebentamos com o exame IFP, não é? O exame de matemática IFP 2024, sem parcelas. Este é para 12 mais 1 e 12 mais 3. Não há parcelas para esse exame. Quem se preparou, arrebentou. Quem não se preparou suficientemente também, não é? E deste modo é que terminamos a nossa resolução. Peço que se inscreva no canal caso não é inscrito, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e comente aí embaixo. É claro que ao longo do exame tivemos ali alguns zerinhos, não é? Erros de cálculos, é normal, estou a usar a cabeça para resolver 40 questões, então isto é normal acontecer. Mas o importante é que descobrimos as alternativas certas. Então, se inscreva no canal e comente aí embaixo e compartilhe este vídeo. Este é o seu canal, o Planeta Estudantil, o canal que tem por objetivo te levar do nível 0 ao nível topo. Meu nome é Marcos Gove e até a próxima.